Salvador. Antes de ler a palavra aqui, eu não poderia deixar de falar que quando a bispa me chamou, me passou uma mensagem. Eu confesso que eu mandei outra mensagem para ela e falei: bispa, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Mas Deus, Ele tem seus meios, Ele sabe de todas as coisas. E se eu estou aqui hoje é porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar com a igreja através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração está em 1 Coríntios 11, 26. 1 Coríntios 11, 26. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 11, 26, falando acerca da ceia do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia, Jesus. A igreja pode se sentar adorando o nome do Senhor com as palmas. Quando eu perguntei para Deus, que eu desci, quando eu falei com a bispa, eu desci, vim aqui na igreja e falei: Deus, ainda dá tempo de eu falar não para a bispa. Mas só que Deus, Ele falou tão forte no meu coração, que Ele falou assim: filha, até quando você vai dizer não para mim? Até quando você vai dizer não para a missão que eu coloquei nas tuas mãos? E dentro disso me veio essa palavra. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, Deus vai usar a vida dele agora para ser canal de bênção para outras vidas. Paulo, que antes ele era perseguidor, Paulo, que antes arquitetava, humilhava o povo cristão, fazia de tudo para fechar a igreja, agora se rende ao chamado de Deus, através de um encontro que ele teve com Cristo. Paulo, quando ele teve aquele encontro com Cristo, ele não foi mais o mesmo homem, ele não pôde mais resistir ao que Deus tinha sobre a vida dele. Quando ele teve aquele encontro com Cristo, ele reconheceu, ele conheceu a verdade, e a verdade é Jesus, e a verdade se fez carne para nos salvar. E quando eu li essa palavra a respeito de Paulo, eu entendi que todo cristão ele tem uma missão. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós dizemos sim para Jesus, Deus, Ele nos entrega uma missão. Todos nós aqui, quando dissemos sim para Cristo, logo em seguida Ele já nos deu algo a fazer. Todos aqui têm um dom, têm um talento, que Deus vai requerer este talento. E Paulo, ele alertando a igreja de Corinto, escreve uma carta alertando, baseado no que Jesus revelou a ele com relação à ceia do Senhor, ao sacrifício de Cristo. Paulo estava alertando a igreja de Corinto a trazer à memória a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas também anunciando para a igreja que Jesus ia voltar. E Jesus, ele vai voltar. Não é mentira, a vinda de Jesus está próxima. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja, Pai? Porque tem tantos capacitados que poderiam estar lá, mas se o Senhor me escolheu, o que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja nessa noite? E Deus falou assim: filha, a minha igreja tem gemido, a minha igreja tem chorado, a minha igreja tem muitas vezes passado por dificuldades, e muitos não têm negado meu nome, muitos têm permanecido fiel ao meu propósito, fiel ao que eu coloquei em tuas mãos. Mas fala também, filha, que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cada promessa que eu prometi para minha igreja, eu vou cumprir. Toda promessa que eu prometi, eu vou cumprir. E será breve, porque a minha vida está próxima. Eu vou voltar para levar a minha igreja,
O inimigo tem pensado que a igreja do Senhor não tem dono, tem assolado, tem afligido as vidas, mas Deus está se levantando do trono para dizer: eu vou descer e vou restaurar a minha igreja. Eu vou descer e vou honrar a fé dos meus filhos que têm se colocado, os meus filhos que têm buscado diante de mim. Eles não estão sozinhos. E eu entendi naquele dia, eu falei: Deus, eu tenho uma missão. Por mais que muitas vezes a gente se sinta incapaz, a gente acha que tem alguém que vai fazer melhor do que a gente, Deus te entregou algo. E Deus não vai requerer daquela pessoa que é capacitada, Ele vai requerer de você que se acha incapacitado. Deus, quando Ele chama, Ele sabe. Quando Ele te chamou, Ele sabia a tua história, sabia o que te feria, sabia as tuas impossibilidades, mas Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, você é privilegiado. Se Ele te escolheu, Ele vai fazer o que Ele disse que ia fazer sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. A igreja de Corinto, Paulo estava agora advertindo devido aos problemas que tinha dentro da igreja de Corinto. Como nos dias atuais temos problemas dentro da igreja. E os problemas que eram naquela igreja eram divisões internas, desvios de conduta moral, o apego, a falta de comunhão dentro da igreja tinha. E Paulo estava alertando aquela igreja para que viesse ter um posicionamento diferente. Tinha discriminação dentro da igreja do Senhor? Tem, porque essa igreja visível aqui, ela tem sim suas falhas, mas existe uma igreja que é a que Jesus vem buscar, que ela é perfeita, ela é lavada, ela é remida, ela não se prostra, ela só se prostra diante de Deus Todo-Poderoso para cumprir o chamado que Deus tem. Em outras palavras, Paulo, ele estava orientando para que o povo de Corinto compreendesse o que significou o sacrifício de Cristo. Muitas vezes nós não entendemos o que significou o sacrifício de Cristo e não valorizamos esse sacrifício. Foi através desse sacrifício que hoje nós estamos aqui. Se Jesus não tivesse se doado naquela cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje para dizer que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza e que Ele tem vida eterna e que Ele vai voltar para levar a igreja dele. Aleluia, Jesus. Mas a igreja, aleluia, glória a Deus. Quando Deus nos chamou, que aceitamos, dissemos sim, como eu já falei, Ele nos deu uma missão. E Deus falou assim: filha, eu sei que são dias difíceis, são dias de muitas lutas, muitas adversidades. O inimigo tem se levantado contra a minha igreja, contra os meus filhos, e muitos já não conseguem mais permanecer, muitos já não conseguem mais se prostrar diante de mim, reconhecendo a minha grandeza, porque os olhos deles já não estão mais em mim. Infelizmente, quando a adversidade chegou, eles se prostraram, mas não diante de mim, se prostraram diante das adversidades. Mas eu preciso que a minha igreja me reconheça como autor e consumador, como aquele que tudo pode, aquele que se doou para que hoje a minha igreja estivesse de pé, para que hoje todo aquele que nele crê não pereça, porque Ele tem galardão para nossas vidas, Ele tem galardão para cada um que está neste lugar nesta noite. Então, o que Jesus falou no meu coração, Ele falou: fala para a minha igreja perseverar. Está doendo, tem muitos que estão chorando, tem muitos que estão sofrendo, e eu sei que é difícil, eu entendo o sofrimento de cada um deles, mas fala que é tempo de cumprimento de promessa, e que para mim cumprir a promessa eles precisam perseverar mais um pouquinho, precisa confiar mais um pouquinho, precisa se doar um pouquinho mais para mim. Aleluia, Jesus. O desânimo, o medo, a frustração tem tirado muitos da presença do Senhor. É muito difícil permanecer às vezes, mas Deus, Ele tem guardado as nossas vidas. Deus, Ele tem cuidado de cada detalhe das nossas
vidas. Aleluia, Jesus. E Deus falou no meu coração: filha, a minha igreja precisa se preparar também. A minha igreja precisa estar preparada em santificação, porque sem santificação não tem como ver a Deus. Se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não procurarmos melhorar diante da presença de Deus, será tempo perdido. Aleluia, Jesus. E Deus falou comigo: a minha igreja, os meus filhos, vivam em oração, em vigilância, renunciando, fazer tudo que te afasta, tudo que nos afasta da presença de Deus. Nós devemos nos afastar de nós, porque vai valer a pena a nossa busca, a nossa renúncia. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes é muito mais fácil errar do que fazer o certo. Mas Deus, Ele quer da igreja dele um posicionamento. Deus, Ele quer da igreja dele uma intimidade, um relacionamento. E infelizmente muitas vezes nós só temos esse relacionamento com Deus quando estamos na aprovação, quando estamos na adversidade. Porque é aos pés do Senhor que nós melhoramos, é aos pés do Senhor que nós nos rendemos. E assim os nossos corações quebrantados podemos entender o projeto dele sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Falei, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós somos igreja. E o que nós vemos muito nos dias atuais são julgamentos desnecessários. São pessoas que se acham mais do que as outras, se acham mais santas. E no reino de Deus, e quando Jesus veio aqui na terra, Ele passou por tudo isso. Pessoas julgaram, condenaram, crucificaram a Jesus. E Jesus falou: filho, muitos me honram com os lábios, mas os corações estão longe, está longe de mim. Muitos dizem que me adoram, mas os corações já não estão mais em mim. Aleluia, Jesus. E Jesus, Ele vem, Ele vai voltar para levar uma igreja lavada, uma igreja que adora de verdade, uma igreja que se prostra em espírito, adora em espírito e em verdade. Se fosse assim, se Jesus nos tivesse chamado para julgar, ser fariseus, Ele não teria deixado lá em 1 Coríntios mesmo, no mesmo capítulo, no versículo 28, examine o homem a si mesmo. Isso é prova viva de que nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos melhorar nós mesmos, não procurar melhorar o nosso irmão, porque isso quem faz é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, quem liberta é o Espírito Santo, quem opera tudo em todos é Deus. Esse poder não cabe a nós. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele foi perseguido quando Ele veio aqui na terra, rejeitado, caluniado, mas tinha um propósito. Teve um propósito. Foi morte de cruz. Foi um sangue inocente. Foi um sangue, uma vida que não merecia. E Ele se doou para que hoje eu e você estivéssemos aqui, esperando que Ele cumprisse a promessa de um dia retornar. E Ele vai retornar. Só que nós não podemos esperar de qualquer jeito. Nós precisamos esperar fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se Deus te chamou para pregar, prega. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Mas você não pode estar aqui simplesmente esperando o tempo passar, achando que quando Jesus voltar e perguntar: cadê as suas obras? O que você fez para mim? O que nós como igreja vamos apresentar ao Senhor? O que nós vamos apresentar diante da presença de Deus? Aleluia, Jesus. Jesus enfrentou tudo isso. Jesus passou por perseguição. Jesus passou por... Porque nós não podemos... Paulo disse, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, quando ele passou a ter a mentalidade de Cristo, a pensar como Cristo, ele aceitou tudo que vinha sobre a vida dele. E ele passava glorificando e exaltando sem negar a fé. Que nós possamos ser como Paulo, passar pelo que tiver que passar, mas adorando o nome do Senhor, entendendo que o Senhor está acima de tudo e de todos, e que no momento certo Ele vai voltar para levar a igreja dele. É só mais um pouquinho de tempo, Jesus vai voltar, tudo isso aqui vai passar, os problemas vão passar, as dificuldades vão passar, mas a promessa que Deus fez sobre a tua vida, essa não vai passar.
mentiroso? E Deus mentiria por acaso? Por acaso falaria Deus e não cumpriria? Então espera. Eu sei que tem vidas aqui que já não suportam mais. Eu sei que tem vidas aqui que já foram caluniadas, que pensam muitas vezes em retroceder pelos processos. Eu sei porque eu já senti isso. Mas Deus fala: permaneça, persevera, se prepara, renuncia o que tiver que renunciar, valorize o meu Espírito Santo, se renda aos teus pés, proclame o Evangelho, fala do meu amor, fala que eu vou voltar, fala que eu estou preparando o lugar, mas breve eu voltarei para levar a minha igreja que tem sido perseguida sim, mas será honrada, a minha igreja será levada, será arrebatada e o meu nome será honrado. Então que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos permanecer constantes em jejum, em oração, em reservas, se for preciso, em renúncias, tirar de nós tudo que desagrada ao Senhor, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. Aleluia, Jesus. O que as pessoas pensam, falam de você não define quem você é. As calúnias não podem te parar. Sabe o que te define? É o que Jesus pensa ao teu respeito. Porque quem conhece o teu interior, quem conhece o mais profundo do teu coração é Deus. Quem é o homem para julgar? Quem somos nós para apontar? Que igreja seria essa que Jesus morreu, se doou por nós, para que hoje nós fizéssemos isso? Não, Jesus, Ele é amor. Claro que nós sabemos que Jesus, Ele é justiça. Deus, Ele é justiça. Não podemos falar também que Ele é só um Deus bonzinho que faz tudo segundo as... Não. Mas Ele, o maior ato de amor foi naquela cruz do Calvário, para que nós hoje estivéssemos aqui adorando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, Ele sonda o teu coração. Não deixa o que as palavras que vêm de fora interfiram no teu relacionamento com Deus. As pessoas costumam dizer, usadas às vezes, as pessoas não, o inimigo, que você não pode, que você não é, que você não faz. Blinda a tua mente, blinda o teu coração. Ouça a voz do Espírito Santo a dizer, ouça a voz de Jesus: filho, eu morri, foi por você. Filho, quem se doou na cruz do Calvário fui eu. Não foi eles, não foi aqueles que te criticam, não é aqueles que dizem que você não é. Eu te conheço, eu te formei, eu te chamei e eu vou honrar a tua fé. Eu te escolhi e vou te capacitar para o meu propósito sobre essa terra. Mas espera em mim, espera, confia, descansa, porque eu vou voltar para levar a minha igreja. Aleluia, Jesus. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso noivo. Mateus 25 fala a respeito das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas, elas não valorizaram, elas não tiveram azeite reserva. As loucas, elas estavam esperando pelo noivo, mas não estavam preparadas. Elas estavam com as lamparinas, tinham azeite, mas no momento certo, quando o noivo chegou, elas não estavam preparadas. E as 5, elas não se preocuparam em renunciar, não se preocuparam em fazer a vontade de Deus, em esperar em Deus. Já as 5 prudentes, elas se preocuparam em manter a reserva do azeite. Elas levaram azeite na lamparina e ainda levaram azeite reserva. E o que nós podemos aprender com isso? Que nós temos que estar cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, nos limpando, purificando, buscando a cada dia mais estarmos próximos da presença de Deus. Nós estamos nos preparando para encontrar com o nosso noivo, e não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós precisamos entender que Jesus, Ele vai voltar. Muitos acreditando ou não, Jesus vai voltar para levar uma igreja que renuncia, uma igreja que ainda prega, uma igreja que se prostra e adora o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus,
as adversidades, vencer os momentos difíceis, é só com a presença do Senhor. Que nós permaneçamos na graça, que nós permaneçamos na busca, que nós permaneçamos renunciando tudo aquilo que tem nos afastado, mas acima de tudo, que nós possamos entender que sem Deus, que sem o Espírito Santo, nós não somos nada, e que nós não somos melhores que ninguém, e que não tem ninguém melhor do que ninguém, e cada um perante Deus, Ele ama da mesma forma, Ele escolheu. Não se sinta menor só porque alguém faz mais. Faça na tua pequena força, guarda o que Deus te confiou, faz o que Deus te confiou, faz o que Deus colocou para fazer, faça com excelência, faça com amor. Aleluia, Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E para concluir essa mensagem, que nós possamos ser cheios da graça, que nós possamos fazer tudo aquilo que Jesus nos confiou a fazer, tudo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, faça, mesmo doendo, mesmo chorando. Vai chegar um momento em que Deus vai cessar tudo. E não esqueça que Deus, Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida tudo aquilo que Ele falou. Aleluia, Jesus. Eu queria neste momento chamar a pastora Safanelli para estar fazendo oração juntamente com a pastora Maria Rita, para que a igreja se conecte com o céu, que a igreja entenda o real sacrifício de Jesus, e o que Ele quer de nós é uma adoração, é uma renúncia, é um coração fiel, um coração sincero, um coração que se derrama, que nós possamos pedir que o Senhor venha nos encher outra vez, que o Senhor venha nos renovar outra vez. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia, Jesus. As servas do Senhor vai estar fazendo essa oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, igreja. Até que Ele venha, mesmo doendo, mesmo machucado, mesmo às vezes no oculto, ninguém está vendo, só que Ele vê tudo. Até que Ele venha, é melhor seguir esse caminho. Até que Ele venha, vale a pena. Está doendo, mas está bom demais. Senhor, meu Deus, é neste momento, meu Pai, que eu elevo a minha
Reacende, Senhor, a chama dentro dos nossos corações. Espírito Santo, toma vidas aqui neste lugar esta noite. Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Cumpra, Pai, o teu propósito. Cumpra em nós, Senhor, a tua vontade. Deus de poder, Deus de graça. Renova, Senhor, vidas. Renova, Senhor, vidas. Renova, Senhor, vidas. Trabalha, Senhor, esta noite. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor, com o teu santo fogo. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço. Fortalece, Senhor, neste momento. Restaura, Senhor, neste momento. Cobre, Senhor, neste momento a tua igreja. Que possamos caminhar firmes. Que possamos caminhar, Senhor, convictos. A tua promessa irá se cumprir. E eis que bem breve o Senhor voltará a buscar, sim, a tua igreja. Para isso nós estamos nos preparando. Para isso nós estamos buscando. Para isso nós estamos, Senhor, buscando ser cheios da tua presença. Não queremos nos apresentar de mão vazia. Não queremos nos apresentar de qualquer forma. Mas queremos nos apresentar com as obras, Senhor, concretas, completas, Senhor. Ah, Pai, toma a tua igreja esta noite. Toma os seus filhos esta noite. Oh, aleluia, Jesus. Deus, Ele é fiel em tudo que Ele se... em tudo, de todas as formas. Nós só precisamos ser mais gratos e mais obedientes também ao Senhor Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Quero chamar a apóstola Débora. Glória a Deus.